Economia paralela: o capitalismo nas entranhas da União Soviética. Tradicionalmente, os economistas retratam a economia soviética como um sistema hierárquico estatal, com planejamento centralizado, gerenciamento e controle de preços. No entanto, a realidade econômica soviética era bem mais complexa. Também existia uma segunda economia, conhecida como economia paralela, marcada pela produção e troca de mercadorias realizadas em violação das leis estaduais, usadas apenas para ganho pessoal. Quanto mais complexa e desenvolvida se tornava a atividade econômica, mais evidentes eram as deficiências da economia planificada que existia na União Soviética. Havia uma escassez constante de muitos bens. Algumas empresas não tinham recursos suficientes de um determinado tipo, enquanto outras tinham um excesso de recursos. A atividade econômica paralela aproveitou esta situação. Foram realizadas interações informais entre gestores e funcionários de vários escalões, o que garantiu o funcionamento do sistema. A economia paralela também dava espaço para os empreendedores que buscavam se realizar, receber remuneração adequada pelo trabalho, possuir imóveis. Havia poucas oportunidades nas estruturas oficiais. O espírito empreendedor e as orientações de consumo relativamente desenvolvidas de pessoas desse tipo contradiziam a ideologia conformista soviética. A economia paralela na União Soviética deu origem à corrupção. O suborno de chefes de empresas e organizações estatais, policiais e funcionários públicos. Isso era necessário para que não interferissem nos negócios ilegais. Além disso, eles foram subornados para ajudar a abastecer esses negócios, com matérias-primas, mercadorias, veículos, etc. Se você se interessa por esse assunto e pela história da Rússia, não deixe de conhecer o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao nosso assunto, o crescimento da economia paralela questiona a capacidade do sistema soviético de produzir os valores materiais mínimos necessários e administrar a economia. A consequência da escassez de mercadorias na União Soviética foi a oportunidade para comerciantes inescrupulosos esconderem mercadorias para vendê-las às escondidas a um preço mais alto do que o preço estabelecido pelo Estado. Apareceu todo um conjunto de termos para tal comércio: negociar pela porta dos fundos, por baixo do balcão, por baixo do chão, por puxar. No final dos anos 1970, o mercado ilegal de gasolina chegou a ocupar entre 33% e 65% nas áreas urbanas. Os motoristas de empresas estatais vendiam a gasolina para fins públicos a um preço mais baixo.
Nos salões de cabeleireiros soviéticos, as receitas esquerdas excediam os valores que os clientes pagavam nos caixas. Este é apenas um exemplo do fato de que algumas empresas estatais pertenciam de fato à economia paralela. A revenda clandestina de bebidas alcoólicas produzidas oficialmente proporcionavam 2,2% do PIB no final da década de 1970. Cerca de 30% de toda a renda da população urbana era recebida por meio de vários tipos de atividades privadas, legais e ilegais. E a proporção de pessoas empregadas na economia paralela atingiu 10 a 12% da força de trabalho total da União Soviética. Mas a paralela economia não se limitava apenas ao comércio ilegal. O comércio privado legalizado coexistia junto ao socialismo. Em 1968, o setor privado contribuiu com 10% do PIB oficial, incluindo 76% das contas do setor privado para a agricultura, 22% para a construção e 2% para serviços. Em 1950, o setor privado representava 22% do PIB oficial. A parte mais estudada da atividade econômica privada legal soviética são as hortas ou lotes domésticos. De acordo com dados de 1974, 1/3 do tempo total de trabalho dos aldeões era gasto na agricultura privada, na União Soviética, e aproximadamente 1/10 do tempo de trabalho gasto em toda a economia. Tais lotes têm combinados 3% da quantidade total de terras cultivadas, mas produziam mais de 1/4 do PIB agrícola da União Soviética. Os trabalhadores de fazendas coletivas também poderiam vender os produtos de seus lotes pessoais em feiras semi-oficiais aos finais de semana, os chamados mercados agrícolas coletivos, que funcionavam nas grandes cidades, podiam oferecer uma gama mais ampla de produtos, mas seus preços eram mais altos. Com o tempo, os donos do negócio paralelo acumularam capitais tão grandes que lhes permitiram fazer lobby pelo poder político no país. A economia paralela ficou apertada dentro do modo de produção socialista formal. Eles começam a preparar uma restauração completa do capitalismo. Durante o período de Gorbachev, esses lobistas incentivaram e financiaram slogans como perestroika. Assim, a economia paralela teve uma influência muito grande em muitas repúblicas. Eles apoiaram movimentos separatistas e desempenharam um papel importante no colapso da União Soviética. A economia paralela soviética serviu amplamente como base para a atividade empreendedora durante a transição para um modelo de economia de mercado no final dos anos 1980 e início dos 90. Muitos empresários da sombra investiram seu capital acumulado em atividades econômicas legais. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Rafael Rodrigo Pacheco da Silva. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.